Isso aí? Uhum. Certinho? Tá. Deixa eu só incluir de baixo. Só isso que eu preciso. Essa é a mensagem do nosso estudo de hoje, tá, pessoal? Digamos que em relação ao nosso estudo de hoje, essa é a mensagem final. Mas eu já vou colocar aqui para vocês irem lendo, para vocês irem mentalizando sobre ela. A Umbanda é uma unidade aberta em constante transformação, construção e reelaboração. O que quer dizer isso? Nós vamos estudar hoje. Tá? Bom, hoje nós iniciamos então o bloco 4, Escolas Umbandistas. Provavelmente vai ser só o estudo de hoje, provavelmente eu não vai dar outro estudo em relação a esse tema, a gente vai deixar para o próximo ciclo. Tá? Provavelmente, vamos ver ainda, vamos analisar. Bom, antes de mais nada, forneço para vocês, tá, 3 referências sobre o estudo de hoje, se vocês quiserem se aprofundar mais. Tá? Videoaulas 2, videoaulas 3, videoaulas 26 da FTU. São essas videoaulas que a gente tem. Procurem a 2, a 3 e a 26. Tá? Vocês vão entender bem, de maneira bem mais profunda, de maneira bem mais clara do que o estudo que nós vamos ver hoje. E são videoaulas que foram gravadas pelo mestre espiritual Vilas. Muito boa. Muito boa. Bom, pessoal, definição de Umbanda. Aqui a gente vai dar alguns tópicos sobre o estudo que nós fizemos sobre a origem da Umbanda, para vocês entenderem depois a questão da escola umbandista. Tá? Definição: é um movimento filo-religioso, sincrético, convergente, aberto, não quantificador e unificador. Sincretismo: amortecedor das diferenças sociais, culturais e étnicas. Um exemplo de sincretismo: a questão das imagens. Tem muitas casas de Umbanda que se utilizam de imagens de santos católicos, outros somente africanos, outros indígenas, outros que já tem o preto velho junto, enfim, é uma miscigenação. A Umbanda ela tem esse nascimento, ela é sincrética em seu nascimento. Para quê? Que serve como amortecedor das diferenças sociais. É aquele que para manter a sua fé ele precisa de uma imagem, de um santo católico, o outro que para manter a sua fé ele precisa de uma imagem de um santo africano. Então a Umbanda ela tem essa característica de sincretismo. Tá? Unificadora. Proporciona uma variedade de ritos. As diferenças da Umbanda são portadoras. Ou seja, a Umbanda é uma religião que só existe pelas diferenças, não divergências, pelas grandes diferenças de rituais. Tá? E isso chama-se unidade umbandista. Ou seja, não é uma casa de Umbanda que determina a Umbanda. O movimento umbandista. Muito pelo contrário. É a soma de todas as essas e de escolas que deveriam ser abertas. Tá? Grupos que estruturam o movimento umbandista. Ó, nós temos a raça vermelha, nós temos a pagelança, o culto de Jurema, Toré, Xambá, Babassuê. Isso aqui no sul é pouquíssimo conhecido, isso aqui é lá no norte. Tá? Culto aos encantados. Tá? Nós temos a raça branca, nós temos a influência do judaísmo, do islamismo, do próprio espiritismo, catolicismo e tudo mais. A raça negra, os diferentes cultos há, muita gente que acha que é o primeiro lugar que a Umbanda veio da África. Isso é errado. Outros acham que na África só veio um tipo de culto, que é o chamado candomblé. Gente, na África existe 1 milhão de cultos, 1 milhão de etnias. O Banto, o Jeje, é uma enormidade. Aqui no sul a gente trata de nação, lá pro norte, principalmente Bahia, candomblé. Então é diferente um do outro. É semelhante, mas não é igual. Porque é uma enormidade de coisa ali. Tá? E a raça amarela, que antes a gente achava, nós incluíamos na raça branca, a gente chamava de indo-europeia. Indo que vinha da Ásia, dos indianos. Só que eu coloquei aqui raça amarela, que também hoje a Umbanda sofre influência do budismo, do taoísmo, ou seja, do Tibete e da China. Juntamente com a Índia, tá? Budismo, taoísmo, Tibete, China e outros mais. Ou seja, vocês vão ver que a Umbanda está no centro e tem 4 flechas apontando para ela. Cada flecha corresponde a uma raça. Ou seja, a Umbanda
ela é brasileira por sofrer influência dessas 4 matrizes formadoras do povo brasileiro. Por isso que a Umbanda é brasileira, é uma novidade. Porque se viesse da África, ela sofreria apenas uma influência do negro, não é verdade. Ela tem influência do branco, do vermelho e também do amarelo. Do amarelo, principalmente hoje em dia. 40, 50, quando ela foi unificada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, lá em 1908, a Umbanda sofria, na época, a influência muito pequena dos amarelos. Né? Era mais do branco, por causa do europeu, escravizador, né? O vermelho, que é os índios que já moravam aqui, chamados ameríndios, né? E o negro, que vieram escravizados da África. Só que depois veio os amarelos. Haja visto a grande proliferação que nós temos de japoneses, de chineses no Brasil. Só que isso não foi naquele primeiro momento, demorou um pouquinho. Só que hoje a Umbanda, por ela ser sincrética e unificadora, hoje ela também sofre. Como assim, Davi? Hoje a nossa casa aqui, Ceará Caboclo Birajara, é uma casa com característica oriental. Vocês não veem santo católico aqui dentro, vocês não veem santo africano, vocês veem o quê? Os mestres ascensionados firmados lá no Congá, aquilo ali é parte da, digamos lá, do esoterismo e também questões da China, do Tibete, ao qual nós temos muita influência, muita afinidade. Parte da Umbanda Iniciática, que também veio lá da Umbanda Iniciática, ela é muito interessante, ela tem uma influência muito grande da questão da Cabala, do judaísmo e tudo mais. Né? E também tem influência muito grande da teosofia de Madame Blavatsky. Só que Madame Blavatsky codificou a teosofia através dos conhecimentos que ela teve no Tibete, na China, que ela foi iniciada lá. Então, tudo é uma mistura, tudo é uma semelhança. Tá, gente? Vocês entenderam, então, aqui por que eu coloquei isso? Tá? Um influencia o outro e todos influenciam a banda. Essa seta aqui eu chamo de convergência ou de influência. Todas essas 4 raças, que praticamente são as raças do planeta todo, todas elas influenciam a banda. Essas raças aqui, e eu gostaria que vocês gravassem isso, essas raças aqui que influenciaram no aniversário, na formação da Umbanda, essas raças a gente chama de escolas. Aí que está o ponto-chave para entender o que é uma escola umbandista. Esse aqui é o ponto-chave. Isso aqui que é uma escola. Não é o terreiro de Umbanda que é uma escola. Não. É a influência que ele sofre de uma matriz formadora. Porque senão seria muito fácil reinventar Umbanda. Né? Ninguém reinventa Umbanda. Tu só faz Umbanda, tu forma Umbanda se tu tem uma dessas 4 características. Ou mais que uma. Aí vocês vão entender bem o que é Umbanda. Como a Umbanda ela é diferente. A nossa religião é diferente. Com todo respeito aos demais, eu até vou evitar de falar nomes aqui, vou levar um pau da minha mulher daqui um pouco. Ela acha que eu estou tocando o pau nas mãos, mas não é isso, é uma constatação. Ela acha que eu estou metendo o pau nos nossos irmãos lá. Vão entrando, vão entrando. Você pode ouvir daqui? Claro. Mas ela tá no calorão? Tá bom. Ô, Walter, quer entrar? Então tá, fique à vontade, fique à vontade. Tá? Então grave bem isso aí. Tá? Escola umbandista, ela só é genuinamente uma escola umbandista, ou um terreiro forma-se como uma escola umbandista se ela tem a influência de uma dessas 4 aqui. Antigamente eram 3, volto a repetir. O branco, o vermelho e o negro. Agora tem o amarelo também. Tá bom? Entendido? Aí eu botei o número 3 aqui. A Umbanda promove uma convergência. Tá? Que na verdade, essa convergência é o ressurgimento do Arumbandã, que através do movimento umbandista, o Arumbandã a gente já estudou aqui, é o conjunto de leis divinas, é aquilo que os grandes patriarcas de antigamente, os primeiros seres, isso é uma polêmica danada, mas a gente vai ser obrigado a colocar, né? Que para nós é uma verdade. Os primeiros seres, seres inteligentes, não estou falando de seres da caverna, não. Seres inteligentes, pessoas humanas, pessoas náuticas, aportarem no planeta Terra, trouxeram o quê? O conhecimento ao mundo.
que é uma lei divina que regula todo o nosso universo astral. Galáxias, planetas, satélites, tudo é organizado, é dimensionado, é estruturado por essa lei chamada Rum-Bandan, ao qual o esoterismo chama de lei, que é regulada pela grande fraternidade branca universal e suas mais de 70 lojas, espalhadas pelo universo todo. Então tu vê que o universo ele é estruturado. Ele não é assim, uma poeira cósmica, chuva de estrelas, não, tudo é estruturado, tudo é minimamente arquitetado através dessa lei de Rum-Bandan. E o que é essa lei Rum-Bandan? Nossa religião Umbanda, ela reconhece o Rum-Bandan. O Rum-Bandan não pertence a Umbanda, ele pertence a todos. Só que a Umbanda, ela reconhece o Rum-Bandan. E o que é o Rum-Bandan para nós? Ele representa a sabedoria divina, a síntese divina, que foi com o tempo, principalmente na época de Atlântida, isso já veio de Lemúria, o Rum-Bandan ele foi fracionado, foi dividido em 4 conhecimentos. Então, de sabedoria ele se transformou em conhecimento. 4 conhecimentos básicos que formam o Rum-Bandan. Olha que interessante. O primeiro deles é a religião, nós temos a filosofia, a ciência e a arte. Isso aqui eu já passei para vocês, eu só estou fazendo uma retrospectiva aqui. Então, esses 4 conhecimentos formam a sabedoria do Rum-Bandan. E por que é conhecimento? Que nem todo filósofo é um sábio, ele simplesmente pode ser um conhecedor. Assim como o cientista também não é um sábio, ele é um conhecedor. E qual é a diferença entre um sábio e um conhecedor? Você não sabe, conhecedor. E o sábio? Está com certeza. Quase. Já sabe. Quase. O conhecedor ele também conhece. Só que tem um detalhe. O Rum-Bandan ele se caracteriza pela sabedoria e pelo amor. Ou seja, é o uso do conhecimento com amor. E o uso do conhecimento com amor transforma-se em sabedoria. Então todo sábio é um conhecedor, mas com amor. Diferente apenas do conhecedor. Ou que alguns chamam de gênio. Ele é um gênio. Pode ser um gênio. Mas se ele não está espiritualizado, ele é simplesmente um conhecedor. Se ele é um cara espiritualizado, ele se transforma num sábio. E sabedoria está ligada diretamente ao conhecimento Rum-Bandan. Porque aqui é apenas conhecimento. Ah, mas um religioso é conhecimento. Eu posso conhecer Deus, eu posso conhecer os seus atributos, eu posso conhecer. Mas se eu não me transformar, se eu não realmente seguir aqueles fundamentos com amor, eu sou simplesmente um religioso. Eu não sou um sábio. Já é uma polêmica. Eu adoro polêmica. Mas isso não é evolução. Claro que não. Aqui, essa pirâmide explica tudo. E por que eu botei essa pirâmide? Porque, na verdade, as 4 bases da pirâmide, elas são unidas num ponto comum, num ponto convergente, chamado Rum-Bandan. Porque se não existe esse ponto aqui, nós temos simplesmente uma base, um quadrado. Olha que interessante, olha que iniciático. Um quadrado que vibra apenas na horizontal. Nós precisamos também nos verticalizar. E aí tem a proposta da pirâmide. Por isso que a pirâmide é tão importante nas religiões. Principalmente as religiões mais iniciáticas. Por isso que eles falam tanto em pirâmide. E a pirâmide tem um fundamento e uma função muito importante na magia. A questão da apometria. A pirâmide é mais ou menos isso aqui é altamente isso. Tá bom? Entenderam agora? O Rum-Bandan é o amor e a sabedoria. E essa aqui, esses 4 aqui, como é que a gente chama? O Rum-Bandan a gente chama também de a protossíntese cósmica. Essa aqui é a protossíntese religio-científica. Ou seja, é a síntese dos 4 conhecimentos humanos. Ou seja, todo o conhecimento da humanidade, de uma certa forma, estão ligados a um desses 4 conhecimentos aqui. Tá? Agora, tem uma pessoa que consiga converger, né, todas essas 4 aqui, se transforma num sábio. Ou seja, ele está mais próximo do Rum-Bandan. Isso aqui, gente, são seres como Jesus, Buda, Krishna. São seres que já não têm mais religião. Olha que interessante. São seres que já não são mais cientistas. Já não são mais filósofos e nem artistas. Eles são seres completos em si. Eles já são donos do seu próprio destino. Isso leva tempo para chegar até lá. Vocês estão entendendo a proposta? É isso que vocês têm que pensar.
Não basta ser só um religioso. Tem que ser um sábio. Tem que ser um convergente. Interessante essas coisas, né? Agora, daqui nós vamos puxar para cá. Agora, aqui está o que realmente nos interessa. Estudar o fundamento de escolas umbandistas, tá bom? Bom, o conhecimento uno, chamado Umbandã, ele foi, vou usar um termo, setorizado. Ele foi dividido em 4 setores. Aqui eu vou usar agora aqui o exemplo do Umbandã como círculo, tá? E esse ponto preto seria esse mesmo ponto do Umbandã. Vocês estão entendendo? Tá? Esse ponto aqui seria a grande unicidade de conhecimentos. Tá? E o ponto seria o quê? A convergência, ou seja, o Umbandã. Só que esse Umbandã, ele foi setorizado. Existem 4 setores. Nós temos aqui a religião, vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um setor, tá? Esse aqui é o segundo setor, tá bom? É que nem tu pegar uma pizza e dividir em 4 pedaços. Agora vocês entenderam bem, né? Agora vocês entenderam bem, é isso? Então tá. Vocês têm aqui a filosofia, você tem o terceiro setor, que é chamado ciência, e o 4, que é a arte. Só que a humanidade criou o que a gente chama de subsetores. O que é o subsetor? Por exemplo, na religião, como é que a gente chama subsetores? São as várias religiões que existem. Por exemplo, o budismo, o taoísmo, o espiritismo, o catolicismo, a umbanda, o islamismo, a teosofia e outros. Então, é tu pegar um setor, que é uma fatia grande, ok? E dividi-lo em várias fatias pequenininhas. Aí você tem um subsetor. Isso aqui é importante, isso aqui é muito importante que vocês entendam isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. Para vocês realmente entenderem o que é uma escola umbandista. Tá? Um desse pedacinho aqui chama-se Umbanda. Então eu pergunto para vocês, aqui a gente já vai eliminar boa parte dos egos, das vaidades, principalmente que a Umbanda, como eu disse para vocês no estudo passado, a Umbanda não é a Cinderela, né? A última bolachinha do pacote. Não existe muito problema no nosso movimento comunista. Tá? Só que nesse exemplo, dá para dizer que a Umbanda ela é a religião das religiões? Eu acho que não, né? Ela pertence a uma fatia, ela é um subsetor da religião, que a religião, na verdade, pertence ao Umbanda. Por isso que aqui a gente prova mais uma vez que ser religioso não é ser sábio. Porque ser sábio é que tem que estar nesse ponto aqui. Agora nós vamos explicar o porquê. Vocês entenderam isso aí? Como muitos acreditam, né? Principalmente a Umbanda iniciática, ela acredita que a Umbanda é o ressurgimento da Umbanda. Não é. A Umbanda reconhece a Umbanda, coisa que poucas religiões até sabem que isso existe. Só que a Umbanda visa, como movimento, resgatar isso aí. A procura pela Umbanda. É a procura pela Umbanda, que é a síntese da síntese, que é a sabedoria. Agora nós vamos chegar lá. Tá? Então aqui você pega a filosofia, a fatia da filosofia, você tem lá a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo mais. São subsetores da filosofia. Isso não. Sócrates, grande filósofo, ele não é dono da filosofia. Ele é um subsetor. Ele é uma criação da filosofia. Ele é um segmento. Isso é importante a gente entender isso aqui. Tá? Ciência, tu tem a física, tu tem a química. Tá vendo? Ciência está no setor 3 aqui, tá? Tem os seus subsetores também. Física, química, biologia, astronomia, astrologia e tudo mais. Tudo que está correlacionado à ciência. Aqui também a gente esqueci de botar até por falta de espaço, medicina. Tudo que é ciência. Tudo que é comprovado. Tá? E o último lá que é a arte, que você tem a música, a pintura, o cinema, a dança e tudo mais. Ok? Mas o que nos interessa aqui é estudar o quê? O setor religião, subsetor Umbanda. Vocês veem que a ideia já começa a mudar, né? Tem muita gente que se acha, eu sou um Umbanda, eu que domino as religiões. Você vê que você faz parte simplesmente de um subsetor. Você é uma areinha muito importante, mas não é. Não pode achar que é o cara, né? Não é por aí. Tá? Resumindo, então, o ponto, que é o Umbanda, que é o Uno, que é a sabedoria, foi subdividido em
4 setores, vocês estão acompanhando aqui, que a gente chama também de pilares, os chamados 4 pilares do conhecimento humano. Tá? Esses subsetores criaram a unidade. Vejam bem, o UNO criou as unidades. Unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Aqui eu já quero explicar para vocês o seguinte, que há diferença entre unidade e unicidade. O UNO é uma coisa só. Tudo se mistura nele. E unidades são coisas que se formaram, que se dividiram através do UNO. Isso é importante também vocês terem ideia disso aqui. Tá? Os 4, e cada setor criou os vários subsetores. Entendido aqui, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aí? Então tá. Bom, eu coloquei um outro resumo legal aqui. Então, o Arumbandã criou, por exemplo, a religião criou a Umbanda, ok? E a Umbanda criou as escolas. E o que é uma escola umbandista? Muito bem. Escola umbandista é uma forma de se viver, de se praticar e de ser umbandista. O termo escola ele foi criado pelo Rivas Neto, não no sentido de instituição de ensino. Quando eu falo que aqui a nossa casa é uma escola, a gente não é uma instituição de ensino, ou seja, a gente não promove, a gente não fornece material didático, a gente não dá certificado, curso, não dá nada disso aqui. Mas é uma escola num outro sentido, no sentido figurado, no sentido de ensinar o quê? Iniciação ao ser. Nós estamos aqui para ensinar o início a vocês. Por isso que é iniciação, é conhecer o seu próprio início. Tá? As escolas elas foram criadas para quê? O sentido das escolas umbandistas é para abarcar uma quantidade maior de adeptos. Tanto umbandistas como de outras religiões também. Mas aqui nós estamos falando de Umbanda. No sentido de quê? Que as pessoas tenham, de acordo com o seu grau de consciência, o seu grau de evolução, tenham condições de entender o sagrado. Tenham condições de se iniciar, conhecer o seu próprio início. Só que de várias formas. Porque se eu dissesse para vocês que só existe uma Umbanda, ela seria o quê? Ela seria uma exclusividade daqueles que teriam condições só de entender a mensagem dela. E aqueles que são mais populares, são mais simples, como é que ia ser? Como é que ia fazer? Como é que ia acontecer? Vocês acham que o estudo, por exemplo, que nós ministramos, muitas pessoas, ou muitos umbandistas, têm condições de entender isso aqui? Os caras não entendem, não aceitam nem ramatiz. Então vocês veem que é complicado. Então por isso que existe, por exemplo, a Umbanda chamada Umbanda Popular, que é uma Umbanda sincretizada com o quê? Olha só, com a escola de matriz negra. Ou branca, principalmente no catolicismo. E lá você vai numa escola de Umbanda e você vê imagens de santos católicos ou de santos africanos. É uma escola de Umbanda, a gente pode chamar de popular, pode chamá-la de popular. Isso aqui é só um termo, tá, pessoal? É só um termo, só para explicar melhor. Que tenha uma influência maior dessas duas raças aqui. A escola branca e a escola negra. E segue aquele culto. Tem a questão do batuque. O batuque, na verdade, é um tambor, né? A casa de batuque, tem tambor, é batuque, né? Tá? Nós temos a chamada Umbanda Cruzada, a Umbanda Esotérica, essa sim, essa não tem tambor, não tem nada, tem a lei de Pemba, os pontos são diferentes, mas que abarcam o quê? Consciências que estão preparadas a entender a mensagem da Umbanda Esotérica. Outros só têm condições de entender a mensagem da Umbanda Popular. Só conseguem realmente ter fé, acreditar e aprender sobre si mesmo, que é chamada iniciação, com tambor, com toque, com imagens. Por isso que a Umbanda ela é uma diversidade. Ela, no caso assim, não há diversidade, ela é diversa em sua formação. Porque ela é sincrética já no seu nascimento. Já. Vamos continuar. A chamada Umbanda Molocô. Umbanda Molocô é aquela Umbanda que veio, digamos assim, que umbandizou o candomblé. É aquele cara que veio da nação do candomblé mais puro, só negro, e transformou o seu culto em Umbanda. Mas não deixou de realizar alguns preceitos.
a chamada Umbanda Monopólio. Isso não, aqui no sul já é mais difícil. Isso existe mais no Rio de Janeiro para cima. Chamada Umbanda Monopólio, isso aí. Ou Umbandomblé. Já ouviram falar? Umbanda é São Pedro. Não estou dizendo que é. Não São Pedro, Umbandomblé. É aquele que só cultuava o candomblé, chegou uma hora, começou a sofrer a influência da Umbanda, estudar Umbanda, isso aqui não precisa da camarinha, não precisa de sacrifício, não precisa disso. Começou a incorporar no seu culto fundamentos da Umbanda. E se umbandizou. Interessante isso. Eu conheço um cara que aqui é o presidente da Power, né, Edgar? Esse cara aqui era nação pura. Hoje ele é um bandista. E ele foi aprontado na nação. Ele, não sei bem como é que chama, eu também não entendo. Ele fez a obrigação para o santo, né, para todos os orixás, ele fez com ervas. Ele não fez com sangue. A nação. Dali por diante, não, eu sou um bandista. Só que com uma influência muito forte. Né? E só ele, 70 anos tem a mãe de santo dele, só ele foi aprontado por ela. E hoje ele é presidente da FAO. Conversa com esse cara que já vai lá. Faz uma obra social maravilhosa, um site riquíssimo. Em casa, Mas tá aqui, ó. Internação, eu só com ela. Viu? Lá em Porta não. Lembra que eu comentei numa aula aqui? A influência da Umbanda. Tem um dos blocos de estudo, eu não sei qual ali, que eu vou falar para vocês sobre umbandização, processo de umbanização. Roger Bastide foi um grande escritor lá por época de 40, 30, ele dizia que a Umbanda se misturava às outras religiões. Nós discordamos. Nós achamos que as religiões sofrem uma influência da Umbanda e acabam se umbandizando. Então, por isso que... Porque a Umbanda, gente, eu não sei se vocês se lembram, eu já falei aqui. A Umbanda é uma religião de suporte. Nós fomos criados, a Umbanda foi de nós porque eu me sinto, né? Mas a Umbanda ela foi criada para dar suporte às outras religiões. E também para realizar aquilo que as outras religiões não vinham realizando, que é a faxina geral naquelas regiões umbralinas que eu mostrei para vocês. E tá todo mundo só comenta umbral, mas existe muita coisa linda. Aí tá a chave que tu tá falando, né? A Umbanda esotérica. Que a Umbanda é o surgimento da Umbanda. Sim. Pode ter algum sentido no que tu fala. Porque, na verdade, a Umbanda, hoje a gente está colocando assim mesmo. Algumas casas espíritas a gente encontra um bandista, a gente encontra um bandista na nação, Tá em tudo. a gente encontra um bandista no catolicismo, na igreja luterana aqui, pô. O cara às quartas-feiras vai lá tomar um passe. Então Faz o seu culto no domingo, na quarta-feira vai na casa lá tomar um passe com quem quiser. Você não tá falando esses dias do cara evangélico pedindo pomada? Em pomada vovô Pedro. Se pomada vovô Pedro. Não, isso aí, cara. E aí por isso que eles falam, mas a Umbanda tá ali. A Umbanda está... ela reconhece isso aí. Dá pra dizer que ela reconhece essa existência. E por ser a única hoje, né? Eu ver que está com a proposta de resgatar a Umbanda, ela está no campo da pirâmide para fazer essa união com todos. Por isso que Ramatiz diz, no planeta hoje não existe religião mais universalista e convergente do que a Umbanda. Por isso que Mestre Ramatiz tá lá, a missão da Umbanda, se vocês quiserem, tá tudo ali. Isso é um fato. Tá? Aqui eu não coloquei o candomblé, mas vocês entendem, né? Vocês entenderam que ele pode estar aqui dentro também. Candomblé é nação, que candomblé e nação não é Umbanda. Isso é uma coisa bem claro. O porquê, tudo bem, a gente está vendo isso aí também. Mas o porquê que dentro dos parâmetros, assim, ó, do Umbanda, do que é Umbanda, mas que a gente conhece como Umbanda, porque somente a raça amarela está mais nos parâmetros. Aí tu, tipo, a raça negra desvirtua um pouco, a raça vermelha também, e a raça branca também alguma coisa. Sim. Né? Dentro que a gente conhece por Umbanda, normalmente pratica ela, porque a raça amarela está mais fundamentada. Olha, é assim, ó, é uma pergunta bem polêmica, e eu sinceramente nunca não vi dessa forma, tá? Mas eu acho que pela influência de religiões que são multimilenares, né? São multimilenares. Tu vê o Tibete, tu vê a China, tem cara, tu vê que não sei se vocês viram outro dia, não sei se deu no Fantástico, no jornal, os caras estão buscando agora a medicação chinesa, que é chás, para um tipo de câncer. Até mostrou, não sei se foi no Fantástico,
É uma mistura de ervas chinesas que é feita há milênios, um câncer específico que eu não sei o que é agora. Que a medicina já, que é muito químico, é radioterapia, papapá. E descobriram que lá na China existe um... Não, tu vai lá, tu consulta com o médico, vocês pegam o DVD aqui, o Qigong, vocês veem o que um médico faz no laboratório. Né? Para tirar, por exemplo, um princípio de paralisia de um paciente. Pega e vamos ver ali. O médico faz aquilo no dia. A perna do cara levanta e ele trabalha só a distância. O cara começa a espremer ele faz o paciente entrar entrando. Laboratório, vestido de médico, todo mundo olhando. Né? É a narração do José Wilker. Pega ali, né? Então, a China, por isso que eu digo, a China, ela é multimilenária, o Tibete, né? Então são conhecimentos muito antigos. Muito, muito antigos. Eu não sei se foram os primeiros. Os primeiros, na verdade, foram aqui no Brasil. Só que a coisa começou a aumentar, veio os outros blocos. Formou-se um bloco, a gente chama de bloco monolítico, né? E aí veio Lemúria. Na época de Atlântida aquele bloco começou a abrir, né? Quando a humanidade começou a se perder. Tudo aquilo que a gente estudou em origem da Umbanda, eu mostrei para vocês. Então, assim, a raça amarela ela é muito antiga na questão do conhecimento. O pessoal diz assim, acupuntura, né? Cara, a acupuntura é filha do Doin. O Doin tem 5.000 anos, a acupuntura tem 3.000. E a acupuntura já é um feito fantástico. Como é que pode um médico chinês apertar um determinado ponto e esse ponto cessar com a tua dor de cabeça? O nosso médico não tem condições de entender isso aí. E a gente faz aqui, irmão. Tem um jeito de apertar, tem toda uma ciência. Tem uns pontos específicos. Elimina. Estou com ciática que não posso caminhar, eu vou no tornozelo, eu vou no pé ali, eu aperto um pontinho ali, faço um doinho, em seguidinho fica caminhando. Só que ela é sintomática. Ela trabalha sintomas. Ela não resolve o problema. O problema pode ser originado por uma outra coisa. Aí hernia de disco, aí outra história. Mas, se vocês pegar o DVD e vocês forem ver, os caras fazem, os médicos chineses, eles fazem cirurgia sem anestesia. Através da técnica da acupuntura. Eles ligam, fiozinho, dão um choque, fazem com que o corpo físico produza um hormônio chamado endorfina, que elimina com dor. Os caras vão lá, abrem, tem uma cirurgia de tireoide ali. O médico foi lá, abriu a garganta da mulher, tirou um tumor, ela tinha um tumor na glândula tireoide, ela tirou, a mulher saiu caminhando de descanso. Sem anestesia. Eles simplesmente botaram várias agulhinhas, ligaram elas com os fios e os fios ligaram num eletrochoque no aparelho só para que aquela descarga elétrica fez com que o próprio organismo produzisse endorfina. 5.000 anos. Aqui, bicho, tu tem que botar a pessoa a dormir. Tu tem que dar uma anestesia geral com o risco de causar um choque anafilático na pessoa. A pessoa entrar em coma, como aconteceu com Clara Nunes, como aconteceu com várias vezes. Então tá, talvez essa seja a resposta. Vamos continuar? Tá ali. Qigong. É uma técnica que a gente aplica aqui. Só que, claro, bem menos intensidade porque é por chinês lá. Né? Não vão pensar que a gente faz a mesma coisa. Se vocês locarem, vocês vão ver que fantástico é. Tá? Um banda mista, um bandeque. O que é um bandeque? É um banda com características do espiritismo. Que são aquelas casas espíritas que, na verdade, sempre tem um bandista infiltrado. E vai indo, um pouco monta um congá, um pouco monta não sei o que, e tá lá, faz o seu culto de acordo com a doutrina espírita. Tá? Mas também no outro dia tem uma sessão de umbanda. Com muitas casas do dia. Na quarta-feira é umbanda. Na sexta ou sábado, sei lá, é espiritismo. É um bandé. É um banda com, digamos assim, é o espiritismo umbandizado. Tem. Mas imagina a federação se vai aceitar isso, né? É complicado, né? Mas eu não vou falar em espiritismo, porque eu tô meio achando. Tá? Tá? E esses espaços vazios aqui? O que significa isso aqui? Exatamente. São as novas escolas. Por quê? A Umbanda é uma unidade aberta que se manifesta na diversidade. A soma de todos os setores,
aqui os setores da Umbanda, tá? Dão formação à Umbanda, ou seja, a Umbanda não é uma escola que comanda a Umbanda, como infelizmente a Umbanda esotérica apegou. Por isso que o Rivas Neto ele saiu fora da esotérica. Para eles as outras Umbandas não é nada. Tem um discurso do Rivas Neto sobre isso. Ele foi esoterista há muito tempo. Para ele, porque a Umbanda esotérica é um culto muito puro. Entende? Eles vão muito fundo, muito na raiz, só que se esquecem o quê? Eles estão na religião. Eles não fizeram a convergência, eles não se tornaram sábios. Eles são simplesmente religiosos. Vocês estão entendendo aqui a matemática da coisa? Eles estão aqui, ó. Eles não estão aqui. O conhecimento é conhecimento. Sabedoria. Agora eu vou chegar lá. Tá? Bom, sincretismo. Tem a questão das imagens, tá? Unificadora, diálogo. Não codificadora, respeito à liberdade. Vocês desculpem aí as casas, não vou falar o nome, tá? Que são codificadas. Mas codificação lembra código. Códigos lembra imposição. Imposição leva o quê? A uma não liberdade de expressão. Por isso que a tradição na Umbanda é a oralidade. Como assim, Davi? Por isso que não dá para misturar Umbanda, por exemplo, com as religiões abrâmicas. O que é uma religião abrâmica, você sabe? É aquela que se derivou do catolicismo, que veio a Bíblia, o islamismo, se eu não me engano, o Corão, né? O Corão, o Alcorão, né? O judaísmo, Torá, Talmud. Essas são religiões que tem um livro que organiza toda. A Umbanda não tem um livro, então ela não é codificada. Estão entendendo? Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é um livro só. Tem ali vários livros compilados num livro único chamado Bíblia. E por que dá tanta divergência, tanta dificuldade? Porque ele é um conhecimento codificado. Ela só tem aquilo ali, ela não te mostra nada nele. Existe uma reformulação da Bíblia? Existem outros livros entrando na Bíblia? O catolicismo aceita? O que ocorre é só uma interpretação. É 200 interpretando a Bíblia. Mas a Bíblia ela tem uma proposta que é aquela Bíblia. Vai chegar um momento, e agora? O que faz? Aí tu volta pro início. Aí vira um ciclo vicioso. Não avança. Porque tu não agrega nesse livro outros livros. Livros atuais. Por isso que a Umbanda não tem um livro. Desculpe a religião, mas com o Pentateuco kardeciano, nós temos 5 livros básicos que, infelizmente, eles se apegam principalmente às federações que eu estou falando todas as casas. Eles ficam naquilo ali, velho. Aí terminou, volta. Terminou, volta. Terminou. Eu sei porque eu participei desse movimento. Eles não entendem que Kardec só deu a base. A base. Ele falou, o espiritismo é progressista. Ele tem que progredir, não pode falar no tempo. Se Kardec hoje estivesse reencarnado, vocês me desculpem, mas se Kardec hoje estivesse reencarnado, ele não estaria no espiritismo. Vocês querem saber? Está no livro Universalismo Crítico. Tá? Ali o Roger Paranhos, ele recebeu dos mentores dele, né, uma revelação que Kardec, na verdade, foi uma reencarnação do grande farol Akhenaton. E ali vocês vão ver o próprio Akhenaton falando o que ele pensa sobre o espiritismo. Tá? Universalismo crítico, tá ali. Não era nada disso. Não foi essa coisa. E aí, o que aconteceu com o Roger Paranhos? Ele trabalhava numa casa espírita. Mandaram ele caminhar. Hoje ele só dá palestra. Só que ele trabalha com Mestre Hermes, com Ramatiz, com Akhenaton e tudo mais. Esse cara, o Roger, é ele que conseguiu, em corpo astral, conhecer o Império do Amor Universal. Aquela colônia que eu falei para vocês está lá na sétima dimensão. Que é a colônia dos universalistas. Lá ele viu o Akhenaton, o Ramatiz, os caras estão tudo lá, já não reencarnam mais, né? Já passaram da primeira, segunda, terceira, estão lá na sétima. Não era nada disso. E eu digo mesmo para as outras, porque a nossa... Aí vocês entendem por que a nossa religião, a tradição dela é a oralidade. É tu passar o conhecimento via oral, como eu estou fazendo aqui agora. Não existe um livro, não existe uma Bíblia, um livro que defina a Umbanda. Porque ela não é codificada. Estão entendendo agora? Tá? Bom, aí nós vamos entender o seguinte. Reestruturação, novas escolas. E convergência, união. Novas escolas o quê? Como é que se formam novas escolas?
Aqui vocês, não sei se vocês perceberam, todas as escolas que eu coloquei, que eu mencionei aqui, todas essas sofrem influência dessas raízes. Porque essas raízes é que dão uma característica de escola. Eu vou dizer para vocês. Por isso que não existe uma pessoa, eu vou fazer um bando, eu vou criar um bando, eu vou ser um bandista. Não, ninguém cai de paraquedas num bando. E para você formar uma escola, um bandista, você tem que ter uma dessas 4 raízes aqui. Ou 2, ou 3, ou as 4 juntas. Pode ser. Chamada Umbanda mista. São as 4 juntas. Tá? Agora, a metodologia é outra história. Tá? Como é que se forma? A gente chama de, em primeira instância, um bidirecionamento. O que é isso? É o diálogo entre uma e entre a outra. É a aproximação, por exemplo, do Bandec com o Bandaime. O Bandaime é o Santo Daime, que é feito lá no Amazonas, aquele que toma aquela erva que entra em êxtase e tudo mais. Tá? Pode ser feito. Uma aproximação entre as duas, quebra-se essas barreiras aqui e cria uma terceira aqui, baseada nessas duas aqui. E assim vai sucessivamente, porque ela é uma unidade aberta em eterna construção. A Umbanda ela tem essa característica. Ela é uma unidade, só que uma unidade não é fechada, é uma unidade aberta, porque não é codificada, porque não tem um livro que a determine. E a tradição dela é a oralidade. Interessante isso, né? Por isso que ela dá condições à abertura de novas escolas. Por exemplo, a nossa aqui, Seara Caboclo Birajara. A nossa escola tem uma característica que dificilmente vocês vão achar nessas regiões. As escolas umbandistas que vocês vão peregrinando, vocês vão... Região que eu digo, Gravataí, Cachoeirinha, são aquelas que têm uma característica mais kardecista, outra que tenha mais da nação, né? Outras têm mais do catolicismo, que trabalha com imagens. Né? Enfim, a nossa não, a nossa tem uma característica um pouquinho diferente. Não quer dizer que é melhor, porque eu estou dentro desse contexto aqui. Eu não estou no ponto. Eu estou dentro desse contexto aqui. Entendido? Tá? Agora vamos entender uma coisa, os números agora, tá? Eu destaquei aqui um pedacinho da unidade Umbanda. Destaquei o esoterismo, o molopô e o popular. Aí eu coloquei aqui as 6 características das escolas. Cada escola umbandista, ficou bem claro o que é uma escola umbandista? Tá? Só que cada escola umbandista, olha só, agora vamos se aprofundar, tem, a princípio, 6 características. Tá? A primeira característica, eu coloquei aqui, vou do 1 ao 7, tá? O número 7, por que o número 7 não está inserido nesse círculo aqui, nesse semicírculo? Porque o 7 nós chamamos de extremistas ou terroristas. São chamados rebeldes. Esse 7, dá para dizer que eles estão dentro de um contexto religioso? Se ele é um extremista, se ele é um terrorista, ele não é. Ele não é religioso, ele não é filósofo, ele não é cientista e nem artista. O cara que é extremista, o cara que é terrorista, o cara, mas eu sou da religião tal. O islamismo é uma religião muito boa. Tá? Muito, muito boa. E eu já li os fundamentos dessa religião, que foi Maomé, né? Não tem nada que ver com homens bons, não tem nada que ver. Eu já li, super interessante, a revista fez uma pesquisa sobre as religiões, eu li fundamentos maravilhosos. Não tem nada que ver. Então dá para chamar um extremista daqueles que se dizem muçulmanos, islâmicos, dá para chamar aqueles caras de religioso? O cara que é terrorista, o cara é rebelde. O cara que é rebelde, qual faixa vibratória que ele está no planeta? É baixo. Tem como você... Agora vamos do 6, tá? Os 6 são os fundamentalistas. São aqueles que são religiosos, acreditam em Deus, só que são aqueles que não aceitam o diálogo. Vejam bem, olha só, aí eu estou dando característica de cada religião. Tá? Isso pode ser no Bandai, no Bandec, no Bandamista, pode ser qualquer um desse aqui. Olha que interessante. Tá? Os ortodoxos, mais ou menos da mesma forma. Aqueles que têm a sua religião, permite um diálogo maneirado com outros, mas dentro daquela, digamos assim, é um banda molocô com um banda molocô. Já não aceita um bandec, já não entra aqui.
Esses já são os ortodoxos. O fundamentalista não quer saber de ninguém. Ele cria cercas em voltas e vai-te embora. Não aceita nem dialogar com escolas da mesma característica. O ortodoxo aceita, mas dentro da mesma característica. Tá? O 6 e o 5. O 4 são os heterodoxos, aquele que já permite um certo diálogo. Tá? Vocês veem que se aproxima, quanto menor o número, mais se aproxima do ponto em comum. Esse ponto a gente chama de ponto convergente. E quanto mais afastado, a gente chama de periferia. E quanto mais próximo da periferia, mais radical ele é. Dentro da mesma religião. Olha, eu estou dando característica de escola. Olha como é complexa a coisa. Tá? Aí nós temos o 3, o pacifista. Esse sim, permite o diálogo, bate um papo, conversa com todo mundo, escuta pelo menos, não concorda, dá umas críticas. Talvez seja a característica da nossa escola. A gente está entre pacifista e heterodoxo. Tá? O universalista, aqui o bicho pega. E muita gente se acha universalista, né? Mas a gente diz falso universalista. Porque o universalista, ele não tem crítica nenhuma. Ele não critica nada. Ele só vê o lado positivo. Ele não enxerga o lado, ele não consegue enxergar o lado negativo nas pessoas. Ele só consegue enxergar o lado positivo de tudo. É difícil. Isso aqui é com um ser que já... São seres que já estão dentro das mesmas religiões. Dentro da mesma Umbanda, dentro do mesmo budismo, taoísmo, espiritismo. Isso aqui, essas 6 características de escolas, isso aqui é escolas religiosas no geral. Vocês estão entendendo? Tá? E o convergente. O convergente está no ponto. Esse cara aqui, quando ele chega, vocês estão vendo que eu botei 5 e 6 aqui com a seta para lá, né? Tem o 4, 3, 2 e 1. Quando ele chega no 1 e ele alcança esse ponto aqui, ele chegou em qual destino? Qual característica? O Umbanda. Ele se transformou num sábio. Por isso que ser universalista ainda não é ser sábio. Porque ser universalista significa que ele ainda segue uma religião. E o número 1, que está no centro, ele é um sábio porque ele não segue mais nenhuma religião, nenhuma ciência, nenhuma arte, nenhuma filosofia. Ele está no centro de todas as outras. Ele perdeu, ele se transformou no mestre. Ele perdeu. Jesus formou alguma religião aqui na Terra. Buda não formou o budismo. Ele formou o budismo com seus discípulos. Um mestre que é muito pouco difundido, que até tem livros aí, Osho. O cara não criou religião nenhuma. Ele nunca escreveu nada. Quem escreveu foi o seu discípulo depois que ele morreu, desencarnou. Então são caras que não são universalistas. E o universalista ainda está ligado numa religião, ou numa filosofia, numa ciência, uma arte. Agora o convergente, aí tu diz, mas eu sou convergente. Só o fato de você achar que você é convergente, você já não é. E o convergente, ele é sábio. Se ele é sábio, ele é humilde. Então, convergente, bicho, aí tem que ser a nível de Jesus, do Buda, do Cristo. E Guadneto diz que ele é muito periférico. Ele está muito afastado ainda. É difícil, gente. Nós achamos também. Tu tá no 8? Criaram um aqui, 8. Pô, tu tá além de terrorista, bicho. Vai pra lá. Vocês entenderam aqui, gente? Tá? Esse mesmo número aqui tá pra lá, ó. Tá? Então, quanto mais próximo do centro, mais convergente ele é e mais próximo do Umbanda. Quanto mais afastado do centro, mais próximo da periferia, mais afastado da Umbanda. Ele está mais próximo do quê? De ser um conhecedor. Agora, ser sábio está muito longe. Foi entendido aqui? Alguma pergunta? Cuidado. Aí eu coloquei para vocês também a finalidade das escolas umbandistas, né? A primeira delas é a doutrinação, a segunda a metodologia, a terceira a ética. Para a gente fechar agora com chave de ouro. Tá? A doutrinação o que é? É o conhecimento que a escola defende, né? Então, por exemplo, a nossa escola da Seara Caboclo Birajara, ela defende os seus conhecimentos. Conhecimento o quê? Que eu trago através das referências desse livro, Umbanda Fotossíntese Cósmica, referências do Norberto Peixoto, maravilhoso, Rogério Feraldi, né? Do Espiritismo, nós temos livros escritos na biblioteca, de Ramatiz,
ufologia, ciência, a nossa doutrina é essa aqui. De uma certa forma, estamos próximos do universalista, né? Mais próximo só. Chegamos lá. Tá? A metodologia. O que é metodologia? É o método. É a sessão de caridade. É como a gente aplica. Né? É os pontos que a gente canta, a maneira como a gente defuma, a maneira como a gente inicia, a maneira como a gente quer, a maneira como a gente instrui médiums que já vem com uma certa bagagem, ou aqueles que estão começando agora. É o método. E ética. O que é ética? Ética é o que a gente chama de interdependência. É o respeito ao próximo. E para nós, para que a gente consiga evoluir, a gente não pode ficar preso a uma cerca chamada Umbanda. A gente também tem que ouvir as outras religiões. Então, do 1 ao 4, o convergente, o universalista, o pacifista e o heterodoxo, ele promove diálogo. O diálogo é uma terapia de interdependência. O diálogo interreligioso. O que é interreligioso? É dentro da própria Umbanda. É dialogar com as outras Umbandas. Um diálogo intrarreligioso. Intrarreligioso é um diálogo interno. É com a própria Umbanda. Interreligioso é dialogar com as outras religiões. Não só conversar e não só procurar escutar o que os umbandistas falam, mas também o que o budista, o taoísta. É o que está acontecendo hoje no programa sagrado que a Rede Globo está apresentando, vocês não viram? Tem um certo tema, e aí tem lá um padre católico, tem um espírita, tem um budista, todo mundo dá o seu parecer sobre aquele tema. Chama-se sagrado. O que a Globo está fazendo é uma interdependência, é um diálogo interreligioso. Sagrado. E dá 6 e 8 da manhã, se vocês quiserem. 6 horas e 8 da manhã. Tá? Vou ver se eu... Tá? E também o diálogo interdisciplinar. O que é um interdisciplinar? Interdisciplinar é também ouvir os outros setores. O que o filósofo fala, o que o cientista fala e o que o artista fala. Só que você vê que você só consegue do 4 para cima, né? Do 4 para cá, ó. Porque o quinto e o sexto, os caras são ortodoxos fundamentalistas. Os caras eles queriam ser. Portanto, para nós, para que a gente chegue, para que a gente crie condições, né, de buscar o Arumbandã, a gente deve criar o que a gente chama de teias. E a teia, olha só que interessante, a gente cria daqui, ó, do 4 para cá. Quebram-se as barreiras entre todos os setores e todos juntos buscam a convergência. Tá? Isso aqui para nós, geometricamente, a gente chama de interdependência, um dependendo do outro. Todos da mesma Umbanda, de outras religiões e de outros setores, filosóficos, científicos e artísticos. Vocês podem observar que ficou parecido com uma teia mesmo. Daqui para baixo já é difícil, porque o quinto e o sexto são ortodoxos. Mas com o tempo, eles vão sair da periferia e vão se aproximar do céu. E vão fazer parte desse conjunto aqui. Em que todo mundo continuará com a sua doutrina, continuará com a sua metodologia, só que numa ética convergente. E para se tornar convergente, não adianta só escutar um bandista. Não adianta só escutar os outros religiosos. Tem que escutar o filósofo, o cientista e o artista. Porque os 4 setores formam o quê? O aluno andando. É uma ciência exata, uma matemática exata. Entenderam, pessoal? É iniciática, é profundo. Tá? Aí você diz assim, tá, Davi, mas e aí? Aqui vai ter o quê? Uma concha de retalhos, assim? Todos os religiosos vão ser assim? Por exemplo, numa metodologia de Umbanda, numa casa de Umbanda, vai ter todas as sessões junto? Como é que tu vai fazer isso? Não, aí tá. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. E se eu imitar, por exemplo, o ritual que faz lá na Dona Marisa, na Marisa, né? E eu imitar o ritual dela aqui, eu estou pegando a minha característica. Porque ela é semelhante a minha, ela não é igual a ela. Então eu posso continuar com a minha doutrina e com a minha metodologia, porém numa ética de interdependência e de respeito. Eu posso aproveitar algum conhecimento aqui, ela pode aproveitar lá, mas eu não perco a minha característica, eu não perco a minha personalidade. Porque isso aqui não significa
que tenha que existir um ritual único. Vocês estão entendendo? Não, cada um vai ficar no seu. Só que numa proposta ética, o que o Rivas Neto chama de propósito de paz mundial. É isso aqui, ó. Ou seja, o umbandista, ele tem que reconhecer que existem outras escolas umbandistas, ele tem que reconhecer o valor das outras religiões e tem que se aprofundar, tem que conhecer o que rola na filosofia, ele tem que conhecer o que acontece na ciência e nas artes também. Por isso que um ritual de Umbanda, agora vamos mais além, nós já estamos estourando nosso tempo, ele se baseia nesses 4 pilares também. Ele tem um pouco de ciência no ritual, ele tem um pouco de arte no seu ritual, ele tem filosofia no seu ritual e tem religião, que é a proposta de religar. E a Umbanda, por isso que a Umbanda ela imita o macrocosmo, que é o universo em expansão, porque ela é uma unidade aberta, e imita o microcosmo, que é o ser humano, ou seja, a transformação do ser, se transformando. Ninguém ficando parado no tempo, eu conheço isso aqui é a minha verdade, é a verdade absoluta. Por isso que ela tem essa proposta legal. Ela imita o macro como o micro. Por isso que ela é uma unidade aberta em eterna expansão. A constante da Umbanda é sempre o que eu coloquei lá? A transformação, a construção e a reelaboração. Reelaborar isso aqui, ó, você criar oportunidades para novas escolas, com outras propostas. Certo, pessoal? Vou colocar uma mensagem final para você. E a gente vai encerrar então. Pode.